Turminha! Tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos e que estejam muito animados para a aulinha de hoje. Quero ver muita dedicação, quero ver vocês fazendo com capricho, com carinho, tá bom? Se empenhem aí, turminha. Hoje nós vamos lá para a apostila de Geografia, nas páginas 188 até a 190, tá? E lá nós vamos falar sobre moradias, que há muitos e muitos tipos de moradias, não é verdade? E que elas são feitas de diferentes materiais. Elas variam dependendo da localização em que estão, né? Se eu tenho uma moradia lá num lugar com muito gelo, eu tenho um iglu. Aqui no Brasil, onde faz calor, a moradia é de outro tipo, né? Os materiais, os tipos, as moradias de alvenaria, de palafita. Aliás, eu vou deixar um videozinho já pra gente relembrar os tipos de moradias que a gente já viu nas outras aulas também, tá bom? E também que as moradias usam diferentes tipos de materiais. E que esses materiais, eles vêm da onde? Eles vêm da natureza, tá bom? Então vamos relembrar os tipos de materiais e os tipos de moradia. Os materiais vindos da natureza, alguns são modificados ou não, dependendo do tipo de moradia, que aliás a gente vai ver lá na apostila, tá bom? Tem moradias que usam o material do jeitinho que ele vem da natureza. Por exemplo, as casas de palha, usa lá o material sem ele passar por nenhum processo industrial. Já tem materiais que são modificados, tá? Que eles passam por algum processo de modificação. E a gente usa vários materiais para construir uma casa, como por exemplo, a madeira para construir as portas, o barro para fazer os tijolos, o ferro, o alumínio para fazer os portões, as portas. A gente tem as rochas que fazem os pisos, os cimentos, as pias, né? Então são muitos materiais usados na construção. Por isso que tem tantos tipos de moradia como vocês estão vendo aí, né, turminha? Tanto porque há gostos diferentes, pessoas gostam de casa de um jeito ou de outro, e também porque depende da região, dos costumes, da cultura, tudo isso também está relacionado à moradia, tá bem? Então, turminha, vou colocar um vídeo aí agora pra gente lembrar alguns tipos de moradia, depois a gente vai pra apostila pra gente ver esses tipos de materiais que a gente usa pra fazer as casas e trabalhar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá? Vamos conhecer as moradias. Casa de alvenaria. Casa de madeira. Castelo. Iglu. Oca. Palafitas. Prédio. Sítio. Muito bem! Vamos lá, turminha, para nossa apostila, então. Vamos lá para a página 188, tá bom? Vamos lá. Vocês começaram na última aula com a professora Silmara falar sobre lugares para morar, tá? E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os materiais, como eu disse lá no início da aula, né?
os materiais que a gente usa para fazer as nossas casas, tá bom? Então, vamos lá. Número 3. Para construir uma moradia, são usados diferentes materiais. Veja, tijolo, madeira, granito, bloco, telha, palha, areia, ferro, folha de zinco, cal, vidro e cimento, além de muitos outros, tá bom? Então vamos ver aqui. Letrinha B. Quais desses materiais foram usados na construção da sua moradia? Pinte de vermelho na lista acima e acrescente outros, se necessário, no espaço abaixo. Então, vocês vão pegar o lápis de cor vermelho, conversa com o papai, com alguém da casa de vocês, que vão conhecer mais sobre materiais de construção, sobre quais materiais foram usados aí. Como eu não conheço a casa de vocês, eu não posso dizer com certeza, mas normalmente as casas aqui de Votuporanga são casas de alvenaria, né? Que usam tijolo, usam telha, usam madeira, tá bom? Mas vocês têm que ver aí na casa de vocês qual material é usado. Conversa com o adulto aí em casa, tá bom? Pega o lápis de cor vermelho e pinta daqui dessa lista todo o material que foi usado aí na casa de vocês, tá bom? Se lembrar de mais algum, junto com o adulto que mora aí com você, pode colocar aqui. Por exemplo, também tem o plástico, né? Que usa nos canos, nos fios, que não tá aqui, que com certeza na casa de vocês deve ter. Então, conversa com alguém aí da família para vocês pintarem aqui e colocarem mais algum aqui se necessário, tá bom? Letrinha C. Pergunte a uma pessoa adulta que mora com você quais profissionais trabalham na construção de uma moradia. Anote a seguir o que você descobriu. Então, ó, esse aqui é para fazer com uma pessoa aí da família. Várias pessoas trabalham na construção de uma casa, né? Vários profissionais. Mas aquele que a gente pensa primeiro, quando a gente fala em construção de uma casa, é no pedreiro, em quem vai construir, né? Mas antes dele, também teve outros profissionais. Teve o engenheiro que fez o desenho, né? O arquiteto, enfim, tem vários profissionais que participam desse processo. Vou colocar aqui o pedreiro. Eu vou colocar uns 2 ou 3 aqui para vocês e os outros vocês vão conversar com alguém aí da casa de vocês, tá bom? O pedreiro, o engenheiro, alguém que tem que fazer o projeto, o engenheiro ou arquiteto. Quem mais que pode ter o... Opa, peraí. O eletricista, né? Tem que ter alguém para fazer a parte elétrica. Eletricista. Entre outros profissionais, tá bom? Aí vocês vão conversar com alguém aí da casa de vocês. Certeza que o papai, o tio vai saber de bastante coisa aqui, tá bom? Letrinha D agora. Entre os nomes de profissões... Bom, mas eu vou falar mais algumas aqui para vocês. Além do eletricista, também tem o pintor, tem o encanador, tem o marceneiro. Tem um montão de gente que trabalha para construir uma casa, né? Tem também aquele que faz tudo isso, né? Que consegue fazer todo esse trabalho. Uma pessoa só. Mas normalmente precisa-se de vários profissionais. Entre a lista, então a professora já colocou 3, vocês vão colocar os outros, tá bom? Nessa lista de profissionais que vocês colocaram aqui, qual deles vocês acharam mais interessante? Que vocês pensam assim, nossa, trabalhar com isso deve ser legal, ou trabalhar com isso deve ser muito difícil, muito ruim, mas achou interessante. Converse sobre isso com alguém da família, tá bom? Agora vamos continuar aqui. Minha coleção de palavras de geografia. O granito é um material muito usado na construção de casas. Então, a palavra de hoje é granito, tá bom? O que é o granito? Como o granito é usado na construção de casas? Vou colocar um slide aqui para explicar isso melhor para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O granito. O granito, ele é um tipo de rocha, uma pedra,
tá bom? E realmente ele é muito usado nas casas. E de onde ele vem, gente? Ele vem da natureza. Essas são algumas imagens de como o granito é encontrado na natureza. A gente nem imagina, né, a nossa pia da casa prontinha lá, que ele é desse jeito lá na natureza. Ele tem que passar por uma grande transformação para poder usar lá na construção da nossa casa, né? Vamos ver alguns exemplos de como ele pode ser usado na nossa casa. Ó, as pias, né, que a gente conhece muito bem, são feitas de granito. Podem ser feitas de outros materiais? Sim. Aqui a gente está dando apenas alguns exemplos de onde o granito pode ser usado. Olha só, em bancadas de cozinha, né? Ele é muito usado na cozinha. E também em pisos de casas, tá bom? Então, o granito ele pode ser muito usado na construção civil, tá bom? Vamos continuar lá na nossa apostila? Vamos lá para a próxima página. Número 4. Muitas moradias são construídas com materiais tirados diretamente da natureza e mostram diferentes modos de viver. As moradias variam de um lugar para o outro. A gente já falou isso, né? Dependendo de onde você mora, o tipo de moradia é diferente. E isso dos materiais é muito interessante, porque há casos em que os materiais são usados, tirados diretamente da natureza, sem transformação, como na casa de palha. E há casos em que os materiais passam por uma transformação, né? Eles são industrializados. Mas de onde que vem a matéria-prima para eles? Da natureza. Mas a gente tira a matéria-prima da natureza, transforma ela para poder usar esses materiais, como no caso do vidro, que usa lá da areia, o concreto, o tijolo que vem do barro, como eu já expliquei lá no início. Então, a gente pega os materiais da natureza, passa por um processo de industrialização e utiliza nas nossas casas. Então, vamos ver. Quais foram os principais materiais utilizados na construção das moradias abaixo? Nessa casinha aqui, ó, qual foi o principal material utilizado? Dá para perceber, não foi? Vamos fazer? Nessa daqui, a gente utilizou a madeira, tá bom? E nessa casinha aqui, ó, qual material que foi usado? Nessa foi a palha. E eu vou deixar vocês escreverem, porque a gente viu umas sílabas com LH lá em português, né? Então, vamos lembrar, palha. Como que escreve o lhá? Tá? Então, vamos escrever aqui, ó, palha. E esse aqui, que material que foi usado? Olha só, tem vidro e tem concreto. Vou fazer essa com vocês e a próxima vocês também fazem, tá bom? Então, vidro e concreto. E essa daqui, pessoal, o que que tem? Ó, também tem vidro, também tem concreto, também tem tijolo, tem a madeira da porta, então pode colocar essas 4 coisas, tá bom? Vidro, concreto, tijolo, madeira, tá bom? Muito bem, turminha, vamos lá para a próxima página. Você já apresentou as pessoas que moram com você, falou delas e mostrou um pouco de sua moradia. Assim como você tem uma família e uma moradia, existem outras famílias que vivem em moradias diferentes. Observe alguns tipos de moradia no Brasil. Então, vamos ver aqui, ó, lá em Diadema, no estado de São Paulo, essas casinhas construídas em morro. Lembrando aqui das diferenças entre moradias, dos diferentes locais, dos riscos que algumas moradias podem trazer, como essas moradias em morro. Vocês já viram na TV alguma reportagem de quando chove, que ocorre aqueles deslizamentos? Ah, mas por que a pessoa mora aí? Não é simplesmente uma questão de escolha. Às vezes a pessoa não tem opção, né? E a gente precisa ter um lar para voltar, para dormir. Então, às vezes ela não tem condição de ter uma casa num lugar melhor, mas ela precisa de uma casa. Então, ela faz como é possível, né? Ela tem o cantinho dela. E isso muitas vezes pode trazer risco dependendo do lugar, tá? Por isso que é tão importante
a nossa moradia, né? A gente batalhar por ela e a gente perceber as diferenças que há no Brasil, diferenças sociais, culturais, tá bom? Essa é uma casa em Teresina, no estado do Piauí, né? É uma mansão, né? Uma casa bem diferente. Uma casa infeliz no estado do Rio Grande do Sul. Olha, essa casa é uma casa bem comum pra gente, né? Tem bastante casas assim aqui, né? Fortaleza, no estado do Ceará. Os prédios. Aqui em Votuporanga tem prédios? Tem também, né? Então vamos lá. Número 1. Quais desses tipos de moradia existem no lugar onde você mora? Anote os números. Bom, nós moramos em Votuporanga. Nós vamos colocar aqui os números ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou mais de um, do que tem em Votuporanga. Pelo menos, pelo que eu me recordo, não tem casas assim aqui em Votuporanga. Então, o número 1 não coloca, mas pode conversar com o papai e a mamãe se eles conhecem Votuporanga melhor do que eu. Se tem, mas pelo que eu saiba, não. Número 2, será que tem casas assim? Ah, pode ser que sim, né? Tem umas chácaras, umas casas bem bonitas aqui em Votuporanga. Então, acho que pode pôr o número 2 aqui. Número 3, tem casas desse estilo? Sim, tem casas desse estilo. Então, põe o número 3. Número 4, tem prédios aqui em Votuporanga? Sim, também tem prédios em Votuporanga. Então, coloca o número 4, tá bom? Número 2, qual tipo de moradia você gostaria de conhecer e por quê? Então, pensa aí, turminha. Pode ser algum tipo dessas, alguma dessas daqui. Vocês gostariam de conhecer alguma dessas? Coloca o número dela aqui e escreve o porquê que vocês gostariam. Se tem alguma outra que vocês já viram em foto, já viram na TV, que vocês gostariam de conhecer, que tem algum motivo, escreve aqui qual moradia e coloca o porquê. Essa é uma resposta pessoal. Eu não posso ajudar a escrever aqui para vocês. Vocês têm que pensar. Quais desses tipos de moradia vocês gostariam de conhecer e o porquê? Ou se existe alguma outra diferente dessa que vocês gostariam muito de conhecer, tá bom? Bom, turminha, por hoje é só, tá? Caprichem aí na aula, façam com muita dedicação. Um beijão e até a próxima aula.